Bom dia, amada, bom dia, Marilza, bom dia, excelente domingo para você, meu amor, para nós, que seja abençoado o seu domingo, um domingo de bênçãos, um domingo de paz, né? Um domingo de respostas de Deus. Bom dia, Dayara. Bom dia, Irene. Bom dia, amadas. Domingo abençoado para cada uma de vocês. Um domingo abençoado para cada um que ainda vai assistir a essa live. Que seja um domingo de paz, de bênçãos, de cura, de milagres, de respostas de Deus, né? De coisas incompreensíveis à nossa mente humana, sobrenaturais, coisas que só Deus pode fazer. Bom dia, Andréia. Bom dia, minha amada. Bom dia. Que bom ter vocês aqui nessa manhã, na nossa live, que acontece dia sim, dia não, sempre nesse mesmo horário, às 6 horas da manhã, a nossa live Primeiro Reino. E hoje, domingo, né, que é o primeiro dia da semana, e normalmente nós estamos nos arrumando, né, preparando as coisas em casa para ir ao culto, para cultuar o nome do Senhor e a escola bíblica dominical, aprender da palavra de Deus. Mas por este período de tempo nós estamos então, né, reclusos em casa, né, seguindo as orientações das autoridades, mas isso não nos impede, né, de cultuar ao Senhor com tudo que somos, não nos impede de adorar a esse Deus. Nós somos templo do Senhor e nós o adoramos independente da condição e do lugar onde nós estamos. Bom dia, bom dia, bom dia, irmão Paulo, bom dia, bom dia. Vocês estão com a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 e vamos até o versículo 36. Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o versículo 36. Na live anterior, nós também lemos, né, no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, né? E fomos até o versículo 20. Agora nós vamos dar aí essa continuidade. Versículo 21 até o versículo 36 vai nos dizer assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido, sofrido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem te tocou? E ele olhava em redor
para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Glória a Deus, aleluia por essa palavra. O que nós temos aqui, né, é um texto onde nos traz dois personagens, né, que estavam buscando algo da parte de Deus, né, que estavam aqui buscando o seu milagre. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amadas e amados. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não é uma coleção, sabe, de histórias, de fábulas, de mitos, sabe? Ela é a palavra de Deus, a palavra da verdade. E essa palavra, ela é inerrante, ela é infalível. Essa palavra, ela é garantida. Essa palavra é indestrutível. Esta palavra, ela é fiel naquilo que ela diz. E as pessoas que escreveram essa palavra, né, os escritores dessa palavra, eles foram inspirados, divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então aqui não é uma palavra humana, aqui não tem nada a ver com a vontade do homem, aqui é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para trazer para mim e para você, né, um caminho de como nós devemos caminhar nessa terra. É uma palavra que nos instrui, é uma palavra que nos ensina, uma palavra que nos orienta, uma palavra que repreende o mal, uma palavra que traz para todo ser humano, né? Traz para mim e para você a maneira certa de se viver. É uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que salva, é uma palavra que opera milagres. Então entenda aqui o que estava acontecendo. No versículo anterior, no versículo 20, que inclusive nós falamos, né, na live, né, passada, Jesus, então, ele havia livrado, né, havia libertado aquele endemoniado gadareno. Ele entra no barco e ele, então, regressa, né, chegando a Cafarnaum. Então, quando Jesus regressa, entrando ali no barquinho, passando pelo mar, ele, então, quando chega ali em Cafarnaum, havia logo uma multidão esperando por Jesus, né? E os evangelhos nos mostram isso. Havia sempre uma multidão que ouvia falar de Jesus, que ouvia falar dos seus grandes feitos, que ouvia falar dos seus milagres, de como Jesus ensinava, e aquela multidão ia ao encontro de Jesus aonde ele estava. E hoje isso não é diferente. Pessoas, elas escutam falar de Jesus, elas ouvem falar, né, dos feitos e das maravilhas do Senhor, e as pessoas então têm uma certa curiosidade para saber quem é Jesus, quem é este, né, que faz e que opera grandes coisas no nosso meio. E estava acontecendo isso aqui. Então, diz que chegou um dos principais da sinagoga, no versículo 22. Chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Veja, Jairo, ele era um líder religioso. Jairo, ele era um líder da sinagoga, né, ali local, então, que era responsável pelo rito do culto, que era responsável pela administração. E vamos lá, venha comigo. Jairo, então, ele abre mão ali da sua autoridade como um principal da sinagoga, e também Jairo, ele toma uma atitude corajosa. Por quê? Porque os líderes, né, da sinagoga, eles tinham um estreito relacionamento com os fariseus, e nós sabemos muito bem que a grande maioria dos fariseus não apoiavam a Jesus. Então Jairo ali, como um líder da sinagoga, ele toma uma atitude de
coragem, ele abre mão de toda a sua religiosidade, né? Porque religião não cura, religião não salva. Então Jairo, ele abre mão ali da sua religiosidade e em um ato de coragem, ele vai até Jesus, né? E ele então se prostra aos pés de Jesus e ele roga a Jesus, como diz aqui no versículo 23, que ele roga muito, ele clama a Jesus dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e impõe as mãos para que ela sare e ela viva. A filha de Jairo, ela estava, né, em um estado terminal. A filha de Jairo, ela estava à beira da morte, né? Então ele chega ali, né, abrindo mão da sua condição, dos seus títulos, da religiosidade, e ele se prostra diante daquele que tudo pode, daquele que cura e daquele que salva. E eu já quero então declarar sobre a sua vida: não importa o que você está vivendo, a condição em que você se encontra hoje, e talvez você não esteja como esta menina que estava à beira da morte, que estava em um estado terminal, moribunda, perecendo, como diz a palavra de Deus, mas talvez você esteja vivendo uma situação onde você se encontra aflito e angustiado, e o Senhor, ele se faz presente. Jesus, ele espera de mim e de você uma atitude de coragem, como essa que Jairo teve, quando a gente se despe, quando que Jairo, ele se despiu dos seus títulos e dessa religiosidade, ele se despe de todo medo, né? Porque os fariseus, quando soubessem que ele então havia se prostrado diante de Jesus, ia ficar complicado para ele, mas ele não olha para isso. Então escute, não olhe para as circunstâncias, não tenha medo, não se apavore, se coloque diante daquele que pode mudar esta situação que você se encontra. E é o que acontece aqui. E diz então que Jesus, ele vai com ele. Olha que interessante. Veja então como Jesus sabia quem era Jairo. Jesus sabia que Jairo era um líder, né, um principal da sinagoga ali local. Mas ele olha aquela atitude de coragem daquele homem e então ele vai com Jairo. Que coisa mais linda, porque Jesus, ele vem conosco. Quando nós então, né, buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, despidos de quem somos, né, realmente ali quebrantados e contritos, Jesus, ele vem conosco, Jesus nos olha e ele vai ali com Jairo. E diz que uma grande multidão apertava Jesus, comprimia Jesus. Jesus andava ali pelo meio da multidão, sendo apertado, sendo comprimido, né? Diz aqui que a multidão o apertava. Então, aqui no versículo 25 diz que uma mulher que havia 2 anos, né, que estava ali padecendo com fluxo de sangue, uma mulher que estava vivendo uma hemorragia há 12 anos. Amadas e amados, vamos entender isto daqui. Esta mulher que estava ali, essa mulher, ela estava vivendo um problema crônico, uma doença crônica. Já havia não 12 dias, mas 12 anos. 12 anos. Essa mulher, ela tinha então uma hemorragia menstrual. 12 anos vivendo isso. O que é isso, né? O que causa isso? Essa hemorragia, ela causa não somente uma dor, né? Ela causa não somente uma anemia, mas ela traz também um cansaço físico, né? Então, essa mulher, ela estava vivendo essa situação e, além disso, nós nem sabemos o que causou esta hemorragia nessa mulher, mas pode ter sido um mioma, pode ter sido um problema hormonal, pode ter sido um câncer. Nós não sabemos o que levou esta mulher a viver esta hemorragia por 12 anos. E lá em Levítico, no capítulo 15, versículo 19 e 25, que fala sobre as impurezas do homem e da mulher, diz que a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela era declarada impura, e todos aqueles que tocassem nessa mulher durante este período menstrual
também seriam impuros. Todos aqueles que tocassem, por exemplo, se sentasse na cama que aquela mulher dormia, se sentasse ali, né, num assento que aquela mulher se assentava, se tocava ali em algum utensílio da casa daquela mulher durante o período menstrual, essas pessoas se tornariam impuras. E essa mulher, ela não estava apenas passando por este período de 7 dias da menstruação, ela estava nesta condição por 12 anos. Então, por 12 anos, esta mulher era considerada impura. Essa mulher, então, estava vivendo uma segregação, porque as pessoas não se relacionavam com ela. Essa mulher, ela não tinha relacionamento com a sociedade. E a gente aqui não sabe se essa mulher era casada, mas se ela era casada, ela não podia ter relacionamento sexual com o seu esposo. Ela não tinha vida matrimonial e conjugal. Então entenda isso, entenda a pressão que havia sobre a vida desta mulher, e é importante entender isso. É importante nos reportarmos ao que estava acontecendo na vida desta mulher. Então essa mulher, ela vivia miseravelmente. E não era só isso. Se esta mulher, ela fosse solteira, também não poderia se casar, porque 12 anos vivendo numa condição de impura, porque assim era nesta época. De acordo com o conceito judaico, era assim. Essa mulher era impura, e enquanto ela estivesse nessa condição de impura, ela não poderia nem mesmo ir às cerimônias, ir ao templo. Era uma mulher rejeitada, desprezada, que se sentia humilhada, que vivia segregada. Que situação difícil desta mulher. Mas ela toma uma atitude corajosa, ousada. Em nome de Jesus, deixa eu te dizer algo. Nada pode te impedir de seguir adiante, de cumprir o seu propósito. Nada pode te impedir de tocar no Mestre. Nada pode te separar desta comunhão com o Mestre. Nada, nem enfermidade, como essa mulher vivia, nem mesmo crises que você possa estar vivendo, dificuldades, situações que você pode estar vivendo aí dentro da sua casa, nem mesmo problemas de finanças, nem mesmo problemas, né, com seus relacionamentos, situações como depressão, frustração, nada, pelejas, intrigas, né, decepções, nada, absolutamente nada pode te distanciar de tocar o Mestre. Nada pode te distanciar na sua comunhão com Deus. Nada, absolutamente nada. E essa mulher nos dá uma lição, porque ela estava nesta condição, uma condição de mulher impura, onde ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, senão também se tornaria impuro. Mas essa mulher, ela ouve falar que Jesus estava ali, e ela então, em uma atitude de fé, com ousadia e com coragem, ela sai em busca do milagre, em busca da cura. Que coisa mais maravilhosa! Essa mulher, sabendo da sua condição, não olhando para a direita nem para a esquerda, ela vai atrás de Jesus. Minha amada, meu amado, não olhe para a sua condição, não olhe para a sua situação que você se encontra. Você precisa olhar para aquele que pode mudar esta situação. Você precisa focar e você precisa querer tocar, confiar, ter a convicção de que quando você se aproxima do Mestre, quando você se aproxima do Senhor, quando você vai firme, querendo tocar em Cristo, Ele te olha, Ele te vê, Ele te restaura a vida, Ele constrói, reconstrói um novo começo, e é o que acontece com esta mulher. Aí diz que essa mulher, então, que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, ela havia gastado tudo que ela tinha. Essa mulher havia gastado com médicos, mas diz aqui a palavra que nada disso adiantou, que toda essa busca dela por médicos, né, nada disso foi eficaz. E é assim que acontece muitas vezes. Nós vemos pessoas que estão buscando solução em outras pessoas, buscando solução em coisas, pessoas que buscam
solução para a sua vida de aflição e de angústia, coisas que estão dando de repente errados dentro de casa, e essas pessoas acabam buscando solução na bebida, buscam solução em drogas, buscam solução em vícios, buscam solução em festas, buscam solução em baladas, buscam solução em coisas que não serão eficazes, porque a solução ela está em Cristo Jesus. Essa mulher ela reconhece, então ela vai por detrás, no meio da multidão, e ela toca na vestimenta de Jesus. Diz que ela toca ali na vestimenta, porque aqui na mente dela ela dizia assim: se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Lá em Lucas 8:44 diz que se ao menos tocar na orla da sua veste. Então vem para cá, escuta isso aqui. Quando essa mulher diz que se ao menos ela tocar na orla do vestido, o que é orla? Orla é a borda, é ali, sabe, aquele limite das vestes, sabe? Então essa mulher, ela não estava de pé, porque como ela de pé ia tocar lá na orla, no meio daquela multidão, sendo comprimida. Olha que coisa! Essa mulher, então, ela devia estar vindo assim por baixo, de uma forma assim, anônima, em segredo, né? Ali se esforçando. E lembre-se, essa mulher estava sem força física, porque, né, você jorrar sangue por 12 anos consecutivos, essa mulher estava anêmica, essa mulher estava fraca, essa mulher ela estava sentindo dores, essa mulher estava com inchaço abdominal. Quem é mulher aqui sabe do que eu estou falando. Essa mulher estava assim há 12 anos, mas ela encontra uma força em Cristo. Amada e amado, a nossa força ela vem do Senhor. Quando eu e você entendemos que não está em nós a força, mas a nossa força ela vem do Senhor. Deus é Deus de toda fortaleza. O Senhor nos encoraja, mas a atitude de fé é minha e é sua. Eu e você. Não basta, não é suficiente ter a fé. A fé, ela precisa gerar uma ação. A fé precisa gerar uma atitude. E foi isso que aconteceu com esta mulher. A fé em Cristo Jesus, a fé de que o Senhor a curaria, gerou nela uma atitude. Ela foi até o seu limite. E é isso que significa a orla. Ela foi até o seu limite. E ela foi lá e ela tocou na orla do vestido, na orla das vestes do Senhor, ali na borda, né, das vestes do Senhor. Ela tocou com fé. Escute isso aqui. Jesus estava sendo tocado por uma multidão. Havia uma multidão tocando em Jesus, uma multidão. E Jesus continuava caminhando, e aquela multidão comprimindo a ele, tocando nele, e ele caminhando com Jairo, porque ele ia ali com Jairo, ele prometeu a Jairo que ia lá ver a filha dele. Mas quando aquela mulher anônima, em segredo, sofrida, humilhada, desprezada, segregada, ela vai com fé e toca em Jesus, ela vai com um propósito, ela vai com um objetivo. É assim que você deve ir ao encontro de Jesus. Você não deve ser mais uma que vai ao encontro de Jesus por curiosidade, sabe? Sem uma fé que te move, uma fé que age dentro de você, sem a confiança de que Jesus ele vai fazer, que ele vai agir, que ele vai trazer o que você precisa, a resposta, a cura, a restauração da família, a reconstrução da sua vida conjugal, as portas abertas que você precisa. Jesus, ele pode, ele é o único que pode fazer, mas quando você vai até ele com essa fé, aí você move. E é o que acontece aqui. Jesus para, ele fala: opa, quem foi que me tocou? Os discípulos. Os discípulos, eles ficam assim: hã? Oi? Como assim? Quem te tocou? Tem um monte de gente aqui te tocando, né? Te empurrando, te apertando, querendo milagre, querendo cura, querendo libertação. Como é que o senhor pergunta quem te tocou? Ele, não. Havia saído dele virtude, havia saído de Jesus. Aquele toque daquela mulher fez com que Jesus, então, liberasse cura, o milagre
poder. E é isso que ele está dizendo. Dele saiu poder, dele saiu virtude, dele saiu cura, dele saiu milagre, porque ele é o dono do milagre. Ele tem todo o poder, ele detém todo o poder. E ele, então, quando é tocado dessa forma, não tem jeito, a cura chega e ele procura. Você acha que Jesus não sabia quem era a mulher? Claro que ele sabia, porque ele sabe todas as coisas, ele te conhece, ele te vê, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está vivendo. E então, Jesus ali, o que ele quer? O que ele quer com essa pergunta? Jesus, ele quer que aquela mulher saia do anonimato. Jesus quer que aquela mulher testemunhe publicamente que ela, então, através da sua fé, ela foi ali curada, amada e amado. Não seja um cristão anônimo, não seja um cristão em secreto. Publique, declare, testemunhe publicamente quem é o Senhor da tua vida, que grandes coisas Ele fez na sua vida, porque eu tenho certeza que o Senhor já fez grandes coisas na sua vida. Você pode testemunhar do poder de Deus, daquilo que o Senhor, Ele faz e que ainda vai fazer. E era isso aqui que Jesus estava fazendo. Então diz que aquela mulher, temendo e tremendo, ela então chega até Jesus e ela conta a verdade. Escute, esse tremor desta mulher não tinha a ver com Jesus, mas lembra o que eu falei? Essa mulher, ela estava numa condição de impura, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia estar ali. Para você ter uma noção, as pessoas, elas evitavam, principalmente os fariseus, evitavam olhar, evitavam falar com pessoas impuras, né? Numa posição de que vou ficar impuro também. Essas pessoas eram desprezadas, essas pessoas eram humilhadas, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele nos olha, Jesus sabe a nossa condição, a nossa fraqueza, a nossa limitação, ele nos conhece e ele nos olha de uma forma diferente, e ele olha para essa mulher, e essa mulher então ela escuta de Jesus algo maravilhoso. A palavra de Deus aqui, né, onde nós lemos, diz que no momento em que ela toca na orla do vestido de Jesus, no momento em que ela então toca, ela é curada. Ela então sente o sangue estancar, ela sente a hemorragia cessar, e diz também que simultaneamente, na mesma hora, Jesus percebe que saiu virtude. Mas escute, Jesus, quando vem e ele faz a obra completa. Jesus quer fazer a obra completa na tua vida, completa. Quando Jesus vem na nossa vida, ele quer completar a obra integralmente. Essa mulher, ela não é sarada apenas no corpo físico, ela é sarada também na alma, ela é sarada no espírito. Jesus então olha para ela e fala: filha. Jesus diz: filha. Quem de nós não quer ouvir de Jesus? Filha. Que coisa linda, que expressão de afeto, de amor que Jesus libera para mim, para você nesta manhã, te chamando filha, filho. Que coisa linda, porque é assim que o Senhor nos trata. Nós temos um pai que cuida de nós, que zela por nós, e ele diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Então Jesus, ele não cura essa mulher apenas no seu corpo físico, ele cura também a sua alma, porque certamente a alma daquela mulher estava destruída, a alma daquela mulher estava em frangalhos por ter vivido durante todos esses anos excluída, desprezada. Talvez você se sinta assim, excluída, desprezada, ignorada. Talvez pessoas que estão aí, né, enfim, no seu convívio familiar, não te dão o valor, não olham para você, não te identificam, talvez aí no seu ambiente de trabalho, talvez aí, né, a sua vizinhança, amigos, e você queria ter o amor, o afeto de determinadas pessoas, e você então se sente desprezado, e a alma ela fica machucada, a alma fica ferida, a alma fica dolorida, né, em lágrimas,
lágrimas, só você aí sabe o que você vive, o que já viveu no passado, mas o Senhor, nesta manhã de domingo, o Senhor está dizendo para você: eu curo você não somente no seu corpo físico, mas eu curo a sua alma, eu curo a sua alma, eu te chamo de filha, você é minha filha, você é amada, eu te identifico, eu te valorizo, eu te amo, é o que Jesus diz para mim e para você. Jesus nos ama e Ele também cura essa mulher espiritualmente. Você não está mais impura, você está purificada, porque Jesus, Ele faz isso conosco. Jesus, Ele nos lava. Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Jesus nos santifica. Nós então podemos erguer a nossa cabeça, porque nós temos um Deus que cuida de nós em todas as áreas, integralmente, corpo, alma e espírito. E é o que acontece com essa mulher. Então, estando ele ainda falando, chega ali então alguns principais da sinagoga, dizendo para Jairo, porque lembra, Jesus estava indo com Jairo para poder curar a sua filha que tinha 12 anos, né? Então, até aquele momento, essa menina vivia bem, né? E a mulher não, a mulher vivia 12 anos com uma hemorragia. Perceba isso aqui, eram duas pessoas, duas vidas, dois seres humanos, cada um com, né, a sua situação pessoal, o seu problema. Eu tenho certeza que aqui nós temos pessoas com situações diferentes, problemas diferentes, estilos de vidas diferentes, mas o Senhor, Ele resolve todo e qualquer tipo de problema. Da mesma forma que o Senhor, Ele curou e salvou e libertou aquela mulher e trouxe restauração, restabeleceu a vida daquela mulher, assim Ele vai fazer com a filha de Jairo. Mas às vezes nós ouvimos palavras contrárias, mentiras a respeito daquilo que Deus já disse que vai fazer. Minha amada, meu amado, Deus já disse que vai fazer, Ele vai fazer. Lembra quando eu disse para você que essa palavra ela não é humana? Este livro não é um livro humano, este livro é para nós seres humanos, mas este livro, ele é a verdade da palavra de Deus, ele é infalível. Esse livro aqui, ele tem palavras que se cumprem, que é uma garantia para mim, para você. O Senhor, ele é fiel e ele vai cumprir o que ele disse ao seu respeito, a respeito da sua família, a respeito dos seus e toda a sua geração. Então ele fala para Jairo assim, no versículo 36, não temas, crê somente. Nessa manhã eu quero dizer para você, não temas. Jesus está dizendo para você, não temas. Crê somente, que você possa olhar para este exemplo de mulher que com ousadia, com coragem, com uma fé inabalável, ela atravessou todas as barreiras, ela foi até o seu limite, tocando ali na orla das vestes do Senhor, crendo que dele sairia poder, e saiu, e ela foi curada, e o Senhor fez nela uma obra integral, inteiramente na vida daquela mulher, e assim o Senhor, ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na vida dos seus, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida daqueles a quem você ama, situações difíceis que você não pode resolver e que ninguém pode resolver, o Senhor pode resolver. Dele sai toda a virtude, todo o poder, toda a cura, todo o milagre. O Senhor, ele tem respostas para a sua vida, respostas para essas situações que você está dizendo que são difíceis e que são incompreensíveis para você, mas o Senhor, ele tem resposta. E ele diz para Jairo aqui, ele diz para mim, ele diz para você, não temas, crê somente. Da mesma forma que eu fiz com esta mulher, eu vou fazer com a sua filha, Jairo, e eu também vou fazer na sua vida, você que está aí me ouvindo, porque Jesus, ainda que a situação esteja morta, ainda que a situação ela já tenha padecido, já tenha perecido, Jesus, ele é a ressurreição e ele é a vida. Jesus ressuscita qualquer causa, qualquer coisa que já esteja morta, e o Senhor, então, ele traz vida e uma vida abundante. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós nos encontramos aqui, Pai querido, diante do Senhor. A tua palavra nos garante que onde houvessem dois ou mais falando em seu nome, ali tu estarias. Então nós cremos
cremos que o Senhor se faz presente aqui neste lugar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada uma que se encontra aqui, Pai querido, com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com as suas demandas, com as suas causas, Pai querido. Coisas, Senhor, que homem algum pode resolver e dar solução, mas nós sabemos que Tu és o dono, Pai. Tu detém todo o poder. Senhor, que toda cura, todo milagre, toda resposta está em Tuas mãos. Então eu quero te pedir, Senhor, venha ao encontro dos Teus filhos e Tuas filhas, ao encontro, Pai querido, assim como Tu chamaste essa mulher filha, o Senhor, então, Pai querido, nesta hora, olhe para os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai querido, e traz a resposta, Senhor, e abre as portas que precisam ser abertas, Pai querido, e traz a cura, Senhor. Eu declaro cura, eu declaro livramento, eu declaro libertação, eu declaro salvação, eu declaro vida abundante, que nenhuma enfermidade ela vai prevalecer na tua casa, na vida dos seus, sobre a sua família, que nenhum mal, que nenhuma moléstia, que nenhuma peste, ela vai permanecer e nem vai entrar pela tua tenda, que todo mal ele caia por terra em nome de Jesus. Eu quero repreender toda obra de feitiçaria, de macumbaria, eu quero repreender toda palavra de maldição que um dia foi liberado sobre a sua vida, caia por terra em nome de Jesus. Sobre a sua vida não vale encantamento, sobre a sua vida apenas a palavra da verdade, as promessas, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida. Eu quero declarar que a sua casa, os seus filhos, né, e toda a sua família está segura em Deus, que nenhum mal ele vai chegar à sua tenda. Eu declaro vida, eu declaro salvação, eu declaro portas abertas, eu declaro que os sonhos e os planos de Deus, eles sejam sobre a tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que guarde a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, meu Deus, glória a Deus. Que bom que você esteve aqui. Essa live ela vai ficar gravada, ela fica salva, né, por 24 horas, que é o tempo que o Instagram então determina, né, aqui. Então compartilha com alguém. Se você chegou agora, não viu desde o princípio, vai ficar salvo, né? Se você puder compartilhar, compartilhe. Tem uma setinha, tá vendo? Parece um aviãozinho de papel. Quando você aperta nessa setinha, você compartilha com outra pessoa, né? A nossa próxima live, ela vai acontecer na terça-feira, é sempre nesse mesmo horário, às 6 horas da manhã, a live Primeiro o Reino. Deixa eu ver quem é que esteve aqui para eu falar com todos. Falei com a Marilza, falei com a Nayara, falei com a Irene. Bom dia Andréia, bom dia irmão Paulo, bom dia Adriano Luiz Moraes, bom dia Eliana, bom dia Rose, bom dia Patrícia, minha amada, bom dia Cássia, bom dia Thaís, bom dia, Valéria. Bom dia, Princesa. Bom dia, Maria Cruz. Bom dia, Adriana Santana. Bom dia, Dirce. Bom dia, Neia. Bom dia, Rose Universal. Bom dia, Paladar Dom. Bom dia, Jô Cordeiro. Bom dia, Davi. Bom dia a cada um de vocês que esteve aqui. Eu espero, então, por vocês na próxima live Primeiro Reino, né? Na terça-feira, às 6 horas da manhã. Que o seu domingo seja maravilhoso, um domingo de comunhão, um domingo de bênçãos, em nome de Jesus, e até a próxima live. Tchau!